Glória a Deus. Eita responsabilidade, amado. Meu Deus. Sai, que ele cresça. Sai, sai. Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Todo o tempo Ele é bom. A gente quer aproveitar e fazer menção o netinho da irmã Fátima, né? Cadê a irmã Fátima? Tá aí? Cadê a irmã Fátima? Ah, tá ali. O netinho da irmã Fátima já está em casa. Glória a Deus, né? Um testemunho lindo da Tuane, né? Tuane está passando um momento afastada da casa do Senhor, mas muito em breve a Tuane vai estar voltando junto com Natane. Natan, cadê Natan? Tá aí? Tá aí, Natan, ô Natan, tá aí. A mais nova, eu esqueço o nome dela. Como é que é o nome da mais nova? Lohane, isso. E a Tuane, ela está passando um tempo afastada de Cristo, mas ela não esquece dos princípios, né? Ela não esquece. Que bom que ela estivesse nos vendo, Tuane. Que bom seria se Tuane estivesse nos vendo. Mas ela não se esquece e a minha esposa me contando, né? Da coisa linda que ela botou o neném dela ela ganhou o neném. Para quem não sabe, a Tuane, ela concebeu, né? Deu à luz a um neném e não recebeu alta o neném, né? Com alguns probleminhas. E quando foi na sexta-feira de manhã, parece que o médico passou lá e falou que tinha que fazer uns exames mais profundos, que provavelmente ele não sairia agora, porque estava meio complicado. Aí ela, não se esquecendo daquilo que ela aprendeu, ela liberou uma palavra. Ela falou: em nome de Jesus, o meu filho hoje, sexta-feira, ele vai sair daqui hoje. Ela declarou isso. Aí botou, né, no áudio para minha esposa. Ela chama minha esposa de mãe. E quando foi à noite, ela botou outro áudio: mãe, já estamos em casa. Você pode aplaudir ao Senhor, amor? Já estamos em casa. Isso é o nosso Deus. Minha esposa me contou isso. Eu estava tomando um café de manhã, ela me contando isso. Eu chorei, me emocionou, porque às vezes nós pensamos que está tudo perdido. Meu Deus, o que nós fizemos de errado? Onde nós erramos? Nós criamos nossos filhos no caminho do Senhor. E chega um momento, ele sai desse caminho, a gente fica perguntando: onde nós erramos, né? Erramos não, amado. Foi ensinado. É escolha. É escolha. Mas quando acontece alguma coisa assim, é você, caramba, valeu a pena, né? Aí, ó, tá aí, a semente tá aí, eles creem, eles estão passando um momento, mas vão vir em nome de Jesus. Em nome de Jesus vão voltar. Aleluia. Mas de ti de ti e menos de mim, e menos de mim. Cante mais.
mais de ti. Mais de ti. Cante mais uma vez, mais de ti. Muito mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Jeremias, capítulo 18. Toda vez que eu leio Jeremias, eu me lembro do saudoso pastor Moisés Malafaia. Ele costumava dizer que ele chamava Jeremias de Jerê. Ele falava que Jerê é para os íntimos. Toda vez que eu ouvi ele pregar sobre Jeremias, ele falava muito o livro de Jeremias. E ele falava, habla a palavra do Senhor em Jerê. Aí ficava todo mundo, Jerê. Porque Jerê é para os íntimos. Eu tenho uma intimidade muito grande com esse profeta. Então, é Jeremias, mas Jerê para mim. Então abra aí a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 18. Você achou? Diga amém. O primeiro versículo. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. 2. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. 3. Então fui à casa do oleiro, eu o vi trabalhando com as rodas. 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em sua mão, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Bem conhecido, né? Geralmente, quando se fala em Jeremias, a gente vai se lembrar geralmente dessa passagem aqui. Nós estamos falando sobre duas figuras
muito popular na língua do crente, que fala sobre o oleiro e o vaso. Muito popular. O oleiro a gente sabe que aponta para Deus, né? E o vaso, a igreja, a minha vida, a sua. Nós sabemos também que nesse momento que Jeremias está falando sobre isso, ele está falando no momento para Israel. Um momento que não era fácil. Jeremias, ele foi um profeta que ele pregou no tempo do exílio. E o povo, a maioria do povo estava exilado. Então ele pregava, ele profetizava para um número menor de pessoas, aqueles que não estavam no exílio. Amém. Era uma época que nós pregávamos, que começava esse chiado, nós falávamos que o inimigo estava no fio. Aí agora o microfone é sem fio. Tá na pilha? Sei lá onde está, né? Lembra disso? Vamos orar a igreja porque o inimigo está no fio. Aí vem o microfone sem fio. Aí agora, está onde? Está na pilha. E Jeremias, ele começou a profetizar para aqueles poucos que não foram para o exílio. Mas ele profetizava ali. Nós sabemos que ele profetizou para o povo que estava do lado de fora do exílio, mas também ele acompanhou toda aquela temporada que o povo ficou no exílio. E ele foi uma ligadura para o profeta Ezequiel, Daniel, né, que vinha logo depois dele. Então ele foi uma ligadura, ele continuou ali, ele foi pregando ali. É importante nós falarmos isso, porque foi um tempo fácil. Foi um tempo fácil. E nós podemos fazer um paralelo. Quando a gente fala também sobre Ezequiel. Qual é a passagem que você se lembra de Ezequiel? Quando se fala em Ezequiel, tem uns profetas assim que tem umas coisas marcantes, né? Então quando se fala de Ezequiel, você pensa naquele capítulo 37 de Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos. Sim ou não? A gente lembra disso, a gente vai lembrar de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre... Então, as duas situações, tanto o oleiro e o vaso, quanto o capítulo 37 de Ezequiel, está falando para a mesma situação, para o povo de Israel, para o povo que estava exilado. Ele fala diretamente para esse povo aí que eles estão falando. E sabe qual é o paralelo que tem nessas duas situações? É que as duas situações têm caos. Fala comigo, caos. Caos aponta para uma situação difícil. Todas as duas situações apontam para caos. Lá com Ezequiel, caos, era um vale de ossos secos. Era seco e estavam os ossos? Sequíssimo, diga comigo, sequíssimo. Então ele ampliou aí o problema. O problema não era só um problema de seco, ele era sequíssimo. Então um problemaço, era caos. E nós estamos falando sobre o oleiro e o vaso, que também é um caos. Mas o legal é disso tudo, que Deus é aquele que restaura o caos. O legal disso tudo é que o caos acontece, mas o Deus está presente aonde Deus
chega o caos, ele é transformado, ele é restaurado. Então, isso é momento de caos. Mas nos dois textos tem restauração. Diga comigo, nos dois textos tem restauração. Glória a Deus. Eu vou começar a pregar. O primeiro versículo diz: esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do... Quem disse? Quem estava falando para Jeremias era o... Gravou bem isso aí? O 2: vá na casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Espera aí. Quem estava falando no versículo 1? Me ajuda aí. Quem estava falando no versículo 1? O Senhor. O Senhor manda ele ir no versículo 2. Bota aí, cadê o versículo 2? Está aí. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha... Vem cá, mas ele não estava falando com o Senhor no versículo 1? Por que ele tem que ir na casa do oleiro para o Senhor falar com ele de novo? No versículo 1 ele está falando com ele. Está falando com ele. Mas fala para ele assim: olha, vá na casa do oleiro para mim continuar falando com você. Se Deus já estava falando com o profeta, por quê? Ele manda o mesmo descer para falar com ele. Tem algo tremendo aí para nossas vidas aí, amado. Fica ligado para você pegar. Fica ligado. O nível de visão que ele quer entregar para Jeremias na olaria é diferente do que ele estava conversando com Jeremias lá no versículo 1. Jeremias, aqui eu já estou falando com você. Eu quero aumentar o nível. Se você trocar a geografia, eu aumento o nível. Deus não fala com você. Ele precisa trocar a geografia. Ele precisa trocar para mudar de nível, para que você venha, sabe, ter uma experiência mais profunda com o Senhor. Às vezes o Senhor vai precisar que você saia, sabe, daquele ambiente, saia, sabe, daquele incomodismo, saia, sabe, daquele momento. Nós falamos aqui na última pregação que eu falei aqui, nós falamos sobre aquele rio, que é barque. O problema do ser humano, nosso problema é que nós somos descansados, nós se acomodamos, nós área de conforto. E Deus estava dizendo para Jeremias que ele queria mudar. Ele queria mudar. Existe nível de revelação que Deus não vai nos entregar em qualquer lugar. Existe nível de revelações que Deus não vai nos entregar em qualquer lugar. Aonde você anda, aonde você está, não sei aonde você, mas
Se posicione. Deus, Ele quer mudar a geografia. Não se conforme com isso, com o jeito que está lá. Tá bom. Deus quer te levar a um nível maior. O Senhor quer te levar a um nível mais profundo. Ele quer te levar a um nível muito maior, muito mais próximo. E às vezes precisa, precisa mexer com você. Precisa, sair. Você precisa sair da mesmice. Você sair daquela situação para que Deus possa te falar mais profundo. Aleluia. O versículo 2. Vá à casa do olheiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Peraí. O que aconteceu aqui? Cadê? Bota lá. Vá à casa, então quer dizer que ele foi. Nós falamos sobre isso aqui de manhã. Quer dizer que ele não ponderou, não tem nenhuma palavra ali de ponderação. Peraí, Senhor, por que você não pode falar comigo aqui? Peraí, não houve um questionamento? Por que nós questionamos tanto? Peraí, Senhor, poxa, já estamos conversando aqui, eu preciso ir lá para o Senhor falar comigo. Não houve houve? Não houve. Já fala ali no versículo, no capítulo 2, que vá à casa do olheiro. Mas no 3, bota no 3. Então fui à casa do olheiro. Teve obediência. Falamos sobre isso de manhã aqui. De manhã nós conversamos um pouco sobre obediência. Como essa palavra tem sumido dos nossos vocabulários. Obediência. Obediência é a arma secreta para uma vida de vitória. É obedecer. Como está difícil, como está sendo difícil nós ouvirmos essa palavra obedecer. Cada um está fazendo o que der na telha. A pessoa dá uma direção, mas mesmo dada a direção, a pessoa não ouve, a pessoa não quer ver. Eu que sei, eu que... Isso não estou falando para criança, não. Adultos. Como é difícil um adulto obedecer. E depois quer cobrar do filho que obedeça. Como é difícil um adulto obedecer e quer cobrar das crianças que obedeçam. O melhor jeito de você impactar, nós conversamos sobre isso de manhã, senti falta de muitas pessoas na escola bíblica. Muitas pessoas na escola. Como nós aprendemos, como eu aprendo na escola. Como nós temos observado, como nós temos visto pessoas se perdendo porque não querem obedecer. E Jeremias não ponderou. Jeremias, na minha versão, que eu acho muito legal a minha versão, então fui na casa do olheiro e eu ouvi trabalhando com a roda. Peraí, tem outra coisa aqui. Primeiro ele obedeceu. Depois, quando ele chegou na casa do olheiro, o olheiro já estava? Peraí, então ele foi na casa do olheiro e o olheiro já estava trabalhando. Então o olheiro não esperou ele chegar para depois começar o trabalho, ou o olheiro já estava trabalhando. Sabe o que eu vejo aí? Eu vejo que Deus não depende da nossa visão. Deus não depende da nossa visão para fazer o que tem que fazer. Deus está trabalhando sem nós vermos. Sem nós vermos, Deus está trabalhando. O olheiro estava lá moldando o seu vaso, estava lá moldando. E Jeremias chegou e olhou e viu aquilo ali e ficou olhando. E ele já estava trabalhando, ele estava ali trabalhando. Deus vai permitir até que você veja. Às vezes Deus vai permitir até que você veja.
o trabalho que está sendo feito na sua vida, na vida do seu irmão, na vida de um parente seu, até permitir que você veja, para que você entenda que ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando. E Jeremias visou, ele avistou aquela cena ali, o olheiro trabalhando, e moldando, e fazendo. No 4, vai dizer: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. É isso que está ali? Ah, tá a mesma versão, né? Estragou-se nas suas mãos. Amado, se nós lermos, ou às vezes você já leu isso assim com bastante pressa, e às vezes você já ouviu até alguns pregadores falar que quem quebrou foi o olheiro. O olheiro quebrou o vaso. Tem algumas versões que tem até louvor, tem até a música de fogo que fala sobre quebra o vaso, quebra o vaso, quebra o vaso. Presta bem atenção, leia com bastante pausa para você entender. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Não foi o olheiro que quebrou o vaso. Não foi o olheiro que quebrou o vaso. O barro é algo muito podre. Nós somos feitos de uma matéria. Nós somos feitos da matéria adâmica. E nós somos muito ruins. Nós só somos alguma coisa. Nós só somos alguma coisa quando o olheiro está formando. Quando o olheiro está formando, nós somos alguma coisa, estamos parecendo, estamos um vaso. Então, nós estamos na mão do olheiro. Mas, como é que o vaso quebra? Pergunta para mim. Jonas, pergunta para mim. Por que o vaso quebrou? O sem fio não tem esse problema. Pergunta para mim, por quê? Não, mas pergunta com dúvida. Não, me pergunta com, né? Você quer saber mesmo. Por quê? Por que o vaso quebrou? Por que o vaso se desmanchou? Sabe quando é que o vaso quebra, amado? É quando a pessoa, indo para onde não é para ir, se envolve com quem não é para se envolver, pegando o que não é para pegar, se associando com quem não é para se associar, namorando com quem não é para namorar, casando-se com quem não é para se casar, não obedecendo quando é para obedecer, não aceitando uma direção. Aí o vaso se desfaz na mão do olheiro. Ele sai do propósito. Sai do propósito. Uma atitude errada pode comprometer todo o nosso futuro. Uma atitude errada pode não dar mais, não ter mais como consertar o vaso. O olheiro, enquanto ele está moldando, nos moldando, enquanto ele está nos moldando, amado, as coisas estão acontecendo.
enquanto, sabe, nós estamos obedecendo, o vaso está ficando pronto, e tá, sabe, enquanto nós estamos respeitando a direção dos nossos líderes, ouvindo o nosso pastor, obedecendo nossos pais, nós estamos sendo moldados, e as coisas estão andando, as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo, enquanto nós estamos, sabe, fazendo tudo debaixo da direção do Senhor, debaixo da direção, sabe, tudo funcionando. O olheiro, olha, não foi culpa do olheiro o vaso que se quebrar. O problema é que às vezes nós culpamos tudo, e às vezes até espiritualizamos tudo. Às vezes nós botamos culpa em Deus, em coisas que Deus não tem nada com isso, não. Às vezes colocamos culpa no diabo, que não, isso aí não tem nada a ver comigo, não. Às vezes estamos espiritualizando, e o problema às vezes é eu, às vezes o problema é você, às vezes o problema somos nós. Somos nós o problema. E nós estamos culpando. Estou culpando o olheiro porque o vaso se quebrou. Não, foi as atitudes, foi a maneira, o jeito de fazer a coisa, e você não fez da maneira que Deus ordenou que fizesse. Sabe, a maneira de ele estava moldando direitinho, estava tudo conforme. De repente desandou o negócio, porque tu saiu do propósito. Porque nós saímos do propósito, é porque nós desobedecemos. É porque nós queremos viver a vida ao réu. É porque tem momentos na vida que eu quero escolher. Chega um momento na vida, agora eu posso escolher, eu vou fazer o que eu quero fazer da minha vida. Então vai. É o momento onde, sabe, o vaso começa a se desfazer, porque nós somos barro, e barro ruins. Nós só temos o valor na mão do oleiro. Só temos o valor na mão do oleiro. Aonde nós estamos se perdendo? Aonde será que nós estamos se perdendo? Aonde será que o oleiro está fazendo de tudo? O oleiro entende do que está fazendo. O oleiro entende, ele é um profissional, ele sabe do que está fazendo, ele sabe o que está fazendo, ele sabe, ele não quer perder ele quer que se forme um vaso bonito, ele quer que você seja um vaso lindo. Sabe o que Deus quer? Que eu seja um vaso lindo. O propósito de Deus é que ele termine esse trabalho dizendo, Por isso que as melhores coisas são os fins dela, não no começo. No começo o vaso estava funcionando. Quando chegou no finalzinho, já dava para identificar que era um vaso. O vaso se desfez na mão do olheiro. Quantos vasos se desfaz na mão do olheiro? A pessoa estava caminhando, caramba, estava fluindo, as coisas estavam acontecendo. De repente desandou o bolo. O que houve? Sabe? Lembra do filho pródigo? Lembra? Quantos filhos pródigos nós conhecemos? Quantos que acham que deve viver, quero viver minha vida. Eu quero responder por mim. Sou eu. Mas só que ele se esqueceu que a riqueza longe do Pai não é nada. A riqueza longe do Pai não é nada. A riqueza longe do Pai acaba. Pode ser a riqueza que for, longe do Pai, acaba. Pode ser a vida que for, longe do Pai, acaba. Pode acontecer o que acontecer, amado, não se afaste do Pai. Quando o filho pródigo, ele percebeu isso, ele entendeu isso, que caramba, acabou, ele percebeu. Aí ele voltou, vou lá que
Meu pai tem. Eu posso viver lá com meu pai como servo. O servo vive melhor do que eu aqui. Para encerrar essa mensagem, no 4, ele falou: mas o vaso de barro que estava formado estragou-se em suas mãos. E ele o refez. Fala comigo, refez. Ele não pegou outro barro. Ele não pegou outro barro. Esse barro, vou descartar esse barro. Não quero mais esse barro. Não. Ele refez. Isso quer dizer que ele usou a mesma matéria. Eu não sei o que está acontecendo ou o que aconteceu na sua vida, aonde você errou, aonde você falhou. O oleiro está aqui. Ele quer pegar essa mesma matéria, a mesma matéria. O oleiro sabe que o barro é ruim, ele sabe que é barro, ele sabe, mas ele vai pegar, ele tem a capacidade de pegar e consertar tudo de novo. Que depois da vírgula, ele vai falar: moldando outro vaso. Moldando outro vaso. De acordo com a sua vontade. A vontade de Deus é que nós sejamos um vaso perfeito. O desejo de Deus nessa noite é que possamos ser um vaso perfeito. O desejo de Deus nessa noite é que nós possamos voltar para as mãos do olheiro, para Ele refazer. De repente se perdeu em alguma coisa. De repente você que está me vendo aí nesta noite, de repente você está em casa, e por algum gesto, por alguma atitude, ou alguma forma, ou alguma fala, alguma falácia, alguma coisa que aconteceu na jornada, na sua vida, você se desfez na mão do olheiro. Você está achando que não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que na mão do olheiro você tem jeito. Deus não descarta. Deus não descarta você. Deus não descarta vocês. Deus não descarta. Ele não vai pegar outro, não, isso já não serve mais, eu quero outro. Vamos pegar outro barro, não. É a mesma matéria, a mesma matéria-prima, eu e você. Ele quer pegar eu e você. Ele quer te colocar de novo no instrumento. Quer voltar você de novo na posição. Ele vai voltar a moldar. Ele vai voltar a fazer. Ele quer fazer do jeito que Ele quer. Não é do jeito que você quer. É do jeito que Deus quer. É do jeito que Deus quer. É do jeito que Deus quer. Não é do jeito que a gente quer. A gente não sabe de nada, não. A gente precisa ficar na posição e deixar Deus trabalhar. O problema é que a gente pensa que Deus precisa de ajuda. Quando eu tiver legal, eu vou caminhar. Não, quando eu tiver certinho, eu vou trabalhar para ser um obreiro. Não, quando eu tiver certo, quando eu estou me acertando. Quando eu tiver certinho, eu vou começar a louvar. Quando eu começar, aí eu vou orar. Não, quando eu tiver certinho, eu vou. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Antes de você pensar trabalhar, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Deixa o olheiro moldar. Deixa o olheiro moldar. Deixa ele moldar. Ele sabe o que está fazendo.
Nós não sabemos nada, não. Não sabemos nada. Aleluia. A natureza adâmica é uma coisa terrível. O barro, ele é pobre. Eu botei aqui, na sua fraqueza, não perca Deus. Sim, na sua fraqueza, não pega Deus de surpresa. Na minha fraqueza, não vou pegar Deus de surpresa. Deus está anos-luz em nossa frente. Quem diria que hoje Deus, quem diria que hoje você estaria sentado nesse lugar, com a sua Bíblia do lado, ouvindo essa palavra? Você não sabia, eu não sabia, mas Deus já sabia. Não pega nada de surpresa. Deus sabia que aquele vaso ia se desmanchar. Deus sabia que aquele vaso ia. Por isso Ele consegue Ele pegar de novo e moldar outra vez. Deus sabe da maneira que você se encontra nessa noite. Deus sabe do jeitinho que você está. Do jeitinho que você entrou nesse lugar. Do jeitinho que você que está nos ouvindo aí está. Ele sabe. Ele é todo poderoso. Ele sabe. Nessa noite Deus está falando para o teu coração. Eu quero encerrar aqui. Ministério de música, pode subir. Vamos cantar uma canção. Qual canção, Diago? Não sei não. Nessa noite, Deus falou comigo tremendo nessa passagem. Eu espero que você consiga entender como eu conseguia. Às vezes a gente tenta passar da maneira que nós pegamos, a gente não consegue passar com a imensidão que a gente captou. Mas eu achei algo tão lindo, amado. Tão lindo. Tão lindo. Quanta gente, amado, tão com ouvidos aguçados para aquilo que Deus está dizendo, que Deus está falando. Quantas pessoas estão com o coração tão aguçado. Às vezes eu peço tanto perdão a Deus por às vezes eu não ouvir a voz dEle. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecer. Aceitar a configuração. Espera aí, essa configuração aqui não. Vamos sair dessa configuração aqui, vamos para essa aqui. Eu quero tirar você daqui, eu quero botar você aqui para você ter uma visão melhor do que vai acontecer. E às vezes nós estamos na nossa área de conforto e nós não queremos sair dela. Não queremos sair dela. Nossa caminhada, amada, ela é progressiva. Nossa caminhada, sabe, nós temos que continuar caminhando. O nosso alvo é Cristo, amém ou amém? Nosso alvo é Cristo. Um dia que você levantou sua mão, que você aceitou a Jesus, que você, olha, eu aceito a Jesus, quando você fez isso, você está dizendo não, você está dizendo tchau, está dizendo adeus mundo, adeus, e agora você está entrando, mas entra de cabeça, mergulha, não se conforme, sabe, com águas que está aí pelos atelhozinhos, a água está tão baixinha, você está se conformando com isso. Deus tem algo tão lindo para a sua vida, Deus tem algo tão tremendo, sabe?